Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, eu espero, sinceramente, eu e toda a equipe do programa Gazeta Entrevista, nós esperamos que esse resultado de hoje não coloque para a assessoria do prefeito Tião Bocalon a sensação de que ele foi, que saiu grandioso dessa disputa. O prefeito Tião Bocalon, nesse aperreio todo, você acha que ele sai fortalecido? Como fortalecido? Em que circunstâncias que ele sai fortalecido? Advogada Joana Dark, com quem eu divido a tela agora, você falou a respeito de consistências, informações, reunião de informações por parte do Ministério Público, que são informações consistentes, que dariam toda a justificativa para que Frank Lima saísse da Secretaria de Saúde do município, que Bocalon, o prefeito Tião Bocalon, tomasse as medidas necessárias em relação a essas denúncias de suposto caso de assédio sexual. Que consistências são essas, advogada? O que você destacaria? Olha, Oitan, você sabe, eu vou ser bem assim, vou numa linguagem bem popular. Você conhece no Brasil ou em algum lugar do mundo alguém que pediu impeachment de um prefeito, seja lá pelo que for que o seu secretário fez, porque a gente foi lá filmar o assédio, a gente foi lá gravar o assédio, e não é só uma notícia de assédio do Frank Lima, não. Então, essa linguagem que os vereadores usaram para justificar o seu voto, depõe contra eles mesmos. No Ministério Público Estadual, eles têm consistências maiores que, como corre em segredo de justiça, eu prefiro respeitar o trabalho do Ministério Público, a quem eu também agora vou me somar. Eu preciso aproveitar o tempo aqui, Itaã, se você me permite, para dizer para a população que está assistindo você: senhores, foi preciso que eu entrasse com um pedido, com uma denúncia pedindo o afastamento do próprio Bocalon, porque ele não cumpre a sua função de prefeito, de gestor público e de administrador. Eu fui light, eu entrei com uma denúncia político-administrativa, que foi o julgamento que teve hoje, que se você for na página do jornalista Willamis França, ele está dizendo que tem fontes de dentro da prefeitura, que o prefeito ofertou 3 CECs 3 e 10 cargos nas futuras licitações. Isso é a função político-administrativa. Olha o nível de diálogo do prefeito, foi preciso se sentir ameaçado. Eu pautei o Acre todo, todos os políticos. Como ele não tomava a função dele, eu fui em cima dele para que ele aprenda que a gestão tem normas, regras e leis. O Ministério Público já tem os depoimentos, já tem provas. Itaã, eu não tinha mais como dormir, almoçar, fazer qualquer coisa na minha vida. Quando a doutora Janice viajou, que eu não a conheço pessoalmente, os servidores da prefeitura me avisando da manipulação e do acesso ao que constava no PAD. Por quê? Porque eles tinham o máximo interesse. Joana, me diz uma coisa. Quem são as testemunhas. Você conversou com a corregedora geral, a Janice Lima? Você chegou a conversar com ela? Não a conheço pessoalmente, nem conheço a vereadora também, Michele Mello, não conheço as vítimas, por isso que as minhas provas foram as inúmeras reportagens, porque todas as pessoas me procurando, falando em clamor público. Eu sei que você tem memória, tem recall na memória, Itaã, você vai lembrar dos tempos do procurador Luiz Francisco no estado do Acre, o que o Luiz Francisco fazia com um clamor público. É o que eu fiz agora. Agora eu quero saber o seguinte, o advogada Joana Dark. Diante desse cenário, você, na condição de mulher, você acha que esse episódio de hoje da Câmara de Vereadores foi pedagógico? Para quem? Para todos. Para todos, muito especialmente para o prefeito. Então, você consegue imaginar como é que está o juízo desses vereadores, da mesa diretora da Câmara de Vereadores? Hoje o Acre viveu um dia histórico.
Mas esse dia histórico começou lá no dia 24, quando eu dei entrada na denúncia. Esse povo não dormiu mais. Veja o que é a consistência e inconsistência da peça. A Câmara de Vereadores, que confirmou em seu parecer, como é que agora esses vereadores vão se relacionar com o jurídico da Câmara? Não, então, eu conversei ontem com o presidente da mesa diretora, o vereador Eni Lima, e ele disse que o fato do prefeito não ter maioria dava aos vereadores uma espécie de liberdade, eles se sentiam muito à vontade de votar como bem entendiam. Só que agora eu acho que isso vai ter um outro peso político. Tem aqui uma pergunta que eu queria que você respondesse. Boa tarde, eu sou Osimar. Se o cara for honesto, já começam a pedir o impeachment. Para ter uma boa administração, tem que roubar e deixar roubar. É porque o cara não roubou. Já vi essa daí pedir impeachment. Essa daí se referindo à advogada Joana Dark, não ficou muito claro aqui. Advogada, a questão é de honestidade ou a questão é de postura enquanto gestor? Como é que é? Esse comentário apócrifo não merece nem consideração. A questão no meu pedido foi clara. O Calon cometeu infração político-administrativa por não cumprir o que manda a lei. Aí o Ministério Público vem e corrobora que eu tenho razão e manda afastar. É isso que a população tem que acompanhar. Mas, eu também não posso deixar registrado aqui, o plenário é soberano. A soberania do plenário foi garantida ontem à noite. Correto. Isso não me atinge em nada. Joana, tem dois assuntos que eu preciso falar com você, porque eu preciso fazer essa provocação. Duas situações. Primeiro, você exige do prefeito o respeito à legislação, a postura dele enquanto gestor público. Está na sua obrigação pedir. Mas você cumpriu as regras da legislação eleitoral? Teve um problema na legislação eleitoral que você não prestou contas, é isso? Você pegou dinheiro do partido Perfeito. E não prestou contas, foi isso? Teve uma outra situação que eu queria conversar com você, é a seguinte, relacionada a essa denúncia, que inclusive foi motivo de reportagens hoje, coação que você estaria praticando com servidores lá do OSMAC. Queria que você comentasse isso, porque isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Não, pessoas... não desse, mas faz parte da oportunidade de eu falar. Primeiro, para não perder tempo, a minha prestação de contas não foi feita, inclusive até esse presente momento, porque o partido interferiu na contratação de quem faz a prestação de contas. Quem faz a prestação de contas do candidato é o contador. E o contador do partido colocou uma chavezinha lá no TRE e impediu que a contadora que eu contratei prestasse contas. E ela desapareceu e eu não estou ainda muito preocupada com ela, não. Eu quero que saia a minha condenação para que eu reverta em relação ao partido. E quanto a essa segunda questão aí, o vereador Adailton Cruz foi à tribuna da Câmara e fez uma denúncia, seguido da vereadora Lene Petecão. Eu fui contactada como profissional que sou, eu atendo quem eu quiser, e fui ao OSMAC, e constatando o que lá constatei, peticionei a secretária estadual de saúde para que instaurasse um PAD. As denúncias que efetivamente o vereador Adailton Cruz deveria ter apurado, ele não fez, ficou para eu apurar, e por isenção encaminhei a CESACRE que o PAD está em pleno andamento. Após isso, o vereador Adailton Cruz entrou na sala do gestor do OSMAC, o Alisson, com câmera ligada e um assessor, sem pedir autorização de imagem, já entrou gravando com o Alisson pedindo desculpa, se dizendo que havia sido sugestionado ao erro e pedindo desculpas para evitar uma ação penal do meu cliente. Eu não preciso de Adailton Cruz para pedir, para entender com quem é que eu vou atender, não. É prerrogativa minha, é foro íntimo meu. Joana Dark. Eu espero que tenha
explicou. Primeiro, você vai deixar primeiro a questão eleitoral lá com o TRE estourar para depois você representar contra o partido. E essa outra situação, você, claro, responsabiliza a postura do vereador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Adailton Cruz, dele não operar da maneira como deveria. Inclusive, ele poderia ter falado que recentemente ele reuniu comigo lá no Sindicato da Saúde dele para eu atender 5 pessoas que ele não dá conta de atender. Essas coisas o Adailton Cruz não fala. Por isso que eu estou deixando ele mostrar o caráter dele, que na hora certa ele vai responder pelo que está mentindo. Perfeito. Joana, muito obrigado pela tua participação. Nosso tempo estourou. Logo hoje o tempo ficou mais apertado, infelizmente. Obrigado pela sua participação, Joana. Parabéns. Vamos teimando aí para frente. Disponha. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Bom, e assim a gente termina o segundo bloco. Daqui a pouco tem mais história aqui, o terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista. Vamos conversar sobre educação. Vamos lá, vamos teimando.